Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente reunidos nessa casa amiga, o Centro Espírita Portal da Luz de Rondinha, no litoral norte gaúcho. Vamos fazer uma breve reflexão sobre mediunidade na pandemia. Nesse momento, a humanidade passa por um processo de depuração, com transformações físicas, mentais e espirituais. Portanto, grande é o número de pessoas que procuram os centros espíritas, presencial ou virtualmente, para dirimir dúvidas e tentar entender o processo que estamos atravessando. Em grande parte, trazem questionamentos sobre a área da mediunidade, né? Muitos estão acessando energias que desconhecem, vendo, ouvindo, sentindo. Para aqueles que já têm um entendimento sobre o processo evolutivo do espírito, fica mais fácil. Mas existem aqueles que estão acessando pela primeira vez essas dimensões. Então, isso passa a ser uma grande perturbação, confusão, medo, chegando mesmo ao desespero muitas vezes, né? Nos centros espíritas, que estão fechados fisicamente e optaram por manter o atendimento fraterno virtual, as pessoas encontram e entram em contato por telefone ou pelo WhatsApp com voluntários que estão disponíveis para escutar, conversar, e escutar um desabafo e receber, fazendo um acolhimento, dando orientações, né, necessárias para cada caso, sempre à luz da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. A questão da mediunidade descontrolada tem sido recorrente, né? São casos que nos chegam quase que diariamente. E as pessoas, cada vez mais, necessitam de esclarecimento sobre o que está acontecendo com elas. O que significa essa mediunidade ostensiva, como é que ela pode ser utilizada, né? De que forma tratar isso, né? Já que faz parte do nosso ser. O Flávio, que é meu esposo, é também estudante e trabalhador da área mediúnica da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa, vai nos ajudar nessa reflexão, falando um pouco sobre ser médium e a mediunidade em geral. Pois bem, o que é mediunidade, né? A mediunidade, em poucas palavras, é o mecanismo que acontece de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, ou seja, entre os espíritos que habitam o mundo espiritual e os espíritos, nós que estamos aqui encarnados. É a forma de comunicação. A mediunidade, ela sempre existiu. Isso é um fato histórico. Antigamente não se usava esse nome, até porque não tinha nenhum livro que explicasse o que era a mediunidade, como funcionava e como funciona. Ou seja, os povos antigos, os hindus lá na Índia, os egípcios na época dos faraós, os israelenses na Palestina, os gregos, os romanos, aqui na América mais recentemente, os maias, astecas, os incas, os povos africanos, todos utilizavam dessa comunicação. Ou seja, essa comunicação era através dos sacerdotes, não é? Se comunicavam chamado com os deuses, que na verdade eram espíritos, como até hoje são espíritos, né? Em relação à história, nos anos 70, o Chico Xavier, em um programa de televisão, ele fez um comentário, na época as pessoas riram, esse filme existe no YouTube, né? Ele disse que a mediunidade era antiga, tanto que Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, né, ele escreveu as tábuas da lei, ali foi o primeiro livro psicografado.
Ou seja, foi utilizada a mediunidade, né? E mais recentemente, no século XIX, em 1850, quando Allan Kardec, ele, através dos fenômenos espíritas que aconteciam na França, ele foi estudar, foi observar e codificou o que chamamos de doutrina dos espíritos. Então, no livro dos Espíritos, ele diz isso, que nós todos somos médiuns. Nós todos. Estamos aqui no planeta Terra, então nós somos médiuns. Só que essa mediunidade varia muito de pessoa para pessoa. E também é dito que essas pessoas que têm como a Isadora falou, a mediunidade ostensiva, ou seja, de efeitos patentes, são mais sensíveis. Então, tem pessoas com menos sensibilidade e pessoas com mais sensibilidade, né? Tem também, no caso, médios chamados médios intuitivos, ou seja, aquela pessoa, aquele ser que, através de várias existências, acumulou um conhecimento e hoje, em determinada situação, ele age de uma maneira mais pensada, mais equilibrada, ele responde como se fosse de forma automática, porque ele já passou por uma experiência semelhante. Então ele tem aquela experiência de como se comportar naquela situação. E também tem os chamados médiuns inspirados, ou seja, as pessoas que são mais sensíveis, que, por exemplo, pode pintar, escrever um poema, ou falar algo fora do seu conhecimento, fora da sua experiência do momento, ou seja, é o médium inspirado, ou seja, a pessoa foi inspirada por um espírito. Essa inspiração, por exemplo, nós sentimos pelo espírito guardião que nos orienta, que tem essa missão. Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, colocou isso, ou seja, foi uma mensagem dos espíritos para ele, né? Que nós todos somos influenciados pelos espíritos, mais até do que imaginamos. Ou seja, a gente nem percebe isso. Ou seja, essa inspiração em um comportamento, nós nem percebemos. A gente pode reagir numa situação que é desconhecida para nós, de uma forma, ou seja, através daquela influência. Só que essa influência, ela pode ser boa ou má, conforme o espírito está nos influenciando, né? Ou seja, isso decorre dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas boas ou más inclinações. Se eu sou uma pessoa que tenho vícios, por exemplo, ou que sou irritado, estouro por qualquer coisinha, né? Por qualquer motivo, eu sou inspirado por um espírito também que gosta de fazer isso, que tem vícios, que acha bonito, gosta de uma pessoa que é irritada, que responde assim, né, sem pensar. E se uma pessoa, por exemplo, ela tem um comportamento bom, é uma pessoa, como se diz, uma pessoa boa, ela vai ser inspirada, vai ser acompanhada por espíritos bons. Ou seja, se eu pratico o amor ao próximo, pratico a caridade, eu atendo as pessoas que estão passando por dificuldade, ou respondo assim com calma, com um sorriso, com gentileza, os espíritos que têm esse comportamento já, eles vão ficar junto da pessoa, né? Vão ajudar, vão acompanhar, vão procurar manter que aquela pessoa tenha também o bom comportamento, né? É formado um grupo. Então, esse comportamento de ser bom ou mal nos lembra muito bem a mensagem do Cristo no Evangelho, quando ele disse: orai e vigiai. Ou seja, a importância de nos mantermos em prece e vigiar. Vigiar o quê? Os pensamentos. Né? O que nós estamos pensando? Né? Além de como pensar, tem que também ver o que eu estou pensando. E como a Júlia falou no começo, nesse momento turbulento que nós estamos passando, né? É uma experiência para todos nós, né? As pessoas mais sensíveis, elas percebem nos ambientes um clima bom ou ruim, ou seja, ao entrar numa loja, ao ir no shopping, ao visitar alguém, no escritório, no transporte público, nas esquinas, né? Nas filas de banco ou de supermercado, a pessoa pode sentir aquele clima ou bom ou ruim, porque ela tem a sensibilidade, né? E o que fazer numa situação dessa, né?
Numa recente publicação, um médium e expositor espírita, é o Jacobson Trovão, que ele fala muito sobre a mediunidade, ele afirmou que nós devemos influenciar o ambiente e não ser influenciado pelo ambiente. Né? Ou seja, a importância disso, do nosso discernimento, do nosso comportamento, do nosso pensamento. Se eu estou na fila, aquele clima ali para mim, eu percebo que não é bom, então qual é a sugestão? Eu não vou ficar ali pensando, mas como está ruim aqui, né? Que coisa horrível. Não, isso só vai aumentar aquela sensação de mal-estar. Mas, e por outro lado, se eu sinto isso, a pessoa sente que aquele ambiente não é agradável, ela deve pensar em outra coisa. Pensar em momentos agradáveis, fazer uma prece, se procurar conectar, se ligar a um espírito bom, por exemplo, para não receber aquela influência. E esse comportamento da pessoa, que tem bons pensamentos, que está pensando em coisas boas naquele ambiente, ela vai influenciar então aquele ambiente. Então, pessoas que também são sensíveis, vai perceber, vai receber aquela, como se diz, atmosfera agradável. Então, o ambiente muda. Então, é importante isso, através da prece, dos pensamentos positivos, porque dessa maneira nós estamos aceitando a influência do espírito protetor, o espírito guardião. Todas as religiões falam sobre isso, várias delas falam sobre isso. Anjo da guarda, né, o bom gênio, né, ou seja, é um espírito mais evoluído do que nós, que recebe essa missão de nos ajudar. Então, através do pensamento e do comportamento, do pensamento, nós estamos sujeitos a receber essa influência e modificar o comportamento. Né? E como eu estava falando no começo, nesse momento de medo, de angústia, insegurança, é natural que nós estejamos mais sensíveis a isso. Ou seja, são mais pessoas sentindo medo, sentindo angústia, se sentindo inseguro. Então, ou seja, esse clima, ou seja, é diferente de um momento de alegria, de felicidade, onde as coisas todas estão dando certo, né? Então as pessoas mais sensíveis ficam sujeitas a isso. Então é comum que aconteça isso. A pessoa, por esse desequilíbrio, que é momentâneo, né? Não vai ser permanente, né? Ela vai procurar uma ajuda, para procurar entender o que é isso, o que está acontecendo comigo. Não é? Então é importante isso. Nós não nos sentimos abandonados. Se nós acreditamos em Deus, né? Sabemos que Deus nos criou. Ele enviou Jesus Cristo aqui para o planeta para nos orientar. Né? Cristo é o governador deste planeta. Né? Se ele trouxe aquela mensagem do Evangelho, do amor ao próximo. Então, é importante isso. Nós temos essa certeza, essa fé, né? Que nós não estamos sozinhos. Tem espíritos bons conosco. Por exemplo, nesse sentimento, né, nesse sentimento de praticar essa mensagem positiva, né? Se uma irmã ou um irmão nosso está mais debilitado em função de todo esse problema atual, né? Se nós tivermos condições de levar um acolhimento, uma palavra de ânimo, de estímulo, ou seja, nós estamos praticando algo bom, algo positivo. Essa atitude, ela nos trará mais força, mais coragem de superar esse momento. Né? Nós teremos o amparo, inclusive, dos protetores espirituais. E isso, como já dizia o Chico Xavier, há algum tempo atrás, tudo passa. Né? Isso aí é uma experiência. Ou seja, o planeta Terra é um planeta que está em evolução, e nós também estamos em evolução junto com o planeta. Ou seja, isso vai passar. Nós temos que ter essa força, essa coragem de superar esses momentos. Por exemplo, essa mediunidade ostensiva, que algumas pessoas já teve, né, e agora também por causa dessa crise pode mostrar mais. São em função dos desequilíbrios. É natural que aconteça isso. Né? Se nós todos somos médiuns, natural que aconteça isso. Então, por isso que existe a forma de amparar.
né? Se a família não tem condição, mas sabe que existe algum atendimento, direcionar a pessoa para aquele atendimento. Procurar modificar o clima na residência, procurar se comportar, agir com mais equilíbrio, com mais atenção, com mais carinho, porque é possível, é provável que aquele momento, essa chamada mediunidade ostensiva, desapareça, né, esses sentidos mais ostensivos, né, mais patentes, desapareçam quando a pessoa se reequilibrar, né? Apesar de nós todos sermos médios, não quer dizer que todo mundo vai precisar exercer essa mediunidade em centros espíritas, né? Não é assim que funciona. Esse desequilíbrio passa, a pessoa se reequilibra e aquelas sensações, para de ver, para de ouvir barulho, ruídos, né? Isso desaparece, né? Por isso que é bom ter isso em mente, praticar sempre a prece, né? Procurar manter o equilíbrio, procurar se conter nas palavras e nos pensamentos. Mais algo, Isidro? Tenho assim, essa questão, o que fazer, né? Como o Flávio estava falando, além da prece, porque é fácil a gente dizer, não, faça uma prece, reza, procura um centro espírita, ou uma igreja, mas nesse momento os centros espíritas nem todos estão funcionando, né? As igrejas também com restrições. Então a pessoa entra em desespero, né? O que eu vou fazer da minha vida? Tô vendo, alguns não veem nem escutam, mas entram em depressão, né? Entram numa forte depressão e ficam abaixo de medicamento e na maioria das vezes as pessoas, na maioria das vezes não, necessariamente quando estamos passando por um descontrole, um desequilíbrio mental, físico, espiritual, é porque também estamos acompanhados, como Através disse do sonho Kardec, também, né? através do sonho. Como disse Kardec, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar, né? Então, nós estamos em constante influência dos espíritos. E se estamos tristes, estamos acompanhados de espíritos tristes também. Se estamos viciados, seja lá que vício for, cigarro, álcool, drogas, nós também estamos sob a influência desses espíritos que são viciados também, que permanecem no mundo físico, apesar de já não terem mais o invólucro carnal, mas permanecem ao nosso lado, usando dos nossos vícios, né? E nos vendo em desespero, eles se servem desse desespero para nos deixar depressivos, angustiados, ansiosos, né? A ansiedade também é uma forma de depressão. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. E as pessoas, quando chegam para nós, eu trabalho no atendimento fraterno também, quando eles chegam muito angustiados, às vezes por si próprios, ou por um filho, por um marido, por uma mãe que está passando por essa situação. Então, o que fazer, né? E dentro sempre da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, a orientação é essa: o Evangelho no lar, praticar o Evangelho no lar, fazendo toda semana uma reunião com a família ou sozinho, né? Abrir o Evangelho, pode ser o Evangelho católico, mas de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo, que já traz as orientações necessárias. Então ali você vai colocar uma água para fluidificar, uma jarra de água, garrafa, seja o que for, vai fazer ou sozinho ou acompanhado da família, das pessoas que queiram participar, uma prece. Vai abrir o Evangelho e aonde cair você vai ler, né? Pode ser dessa forma aleatória ou daquelas pessoas que gostam, são mais sistemáticas, desde o início, né? Começar uma leitura sistemática do Evangelho. Uma vez por semana, no mínimo. Nesse momento de pandemia, a recomendação é que seja diário, mas pelo menos uma vez por semana, com um horário marcado, né? Um horário que você esteja tranquilo e a família também. Nós aqui, né, Flávio, fazemos no domingo. Porque no domingo ou a gente já
voltou de viagem, ou os filhos já foram embora, as visitas, né? Atualmente com a pandemia até tá mais reservado isso. Mas a gente faz no domingo à noite, né? Porque a gente fica tranquilo. Então, assim, o horário que você escolher, de manhã, de tarde, de noite, o dia também não importa, mas tem que fazer certamente. Todo o lar deve se transformar num ponto de luz. Por que um ponto de luz? Porque Jesus disse: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, lá estarei. Né? Então, se nós nos reunimos em nome do Cristo para estudar o Evangelho do Cristo, com certeza Cristo estará conosco, dentro do nosso lar. E a transformação é assim visível, né? Um lar que a família que faz, ou a pessoa que faz o evangelho dentro da sua casa, ela está transformando não só a sua casa, como todo o redor, né? Os seus vizinhos, a comunidade, porque aquela casa se transforma num ponto de luz. E ali os espíritos superiores vêm para auxiliar aquela família e para auxiliar também aquela comunidade. Então é importantíssimo. E esses desequilíbrios mediúnicos da pessoa, de repente, mesmo já conhecendo, sabendo que é médium, ela começa a ter visões descontroladas, começa a sentir medo, começa a ver. Isso tudo nós não podemos, mas os centros espíritas estão fechados, o que, que eu vou fazer? Entra em desespero, muitas pessoas ligam, mas os centros espíritas estão fechados, onde é que eu vou, né? Não tem a reunião mediúnica mais, e ficam muito angustiados. Cada lar é um centro, né, de luz. Então, o que, que a gente faz nas reuniões mediúnicas? A gente estuda o Evangelho. Toda a doutrinação é feita na base do Evangelho do Cristo. Então, se a gente faz isso na casa espírita, você também pode fazer na sua casa, né? Para você, para os O teus, Evangelho, né? né? O Evangelho, né? E quando você está lendo o Evangelho, lendo alto, de preferência em voz alta, você está doutrinando aqueles espíritos que estão ali, entendeu? Espíritos familiares ou não, que estão ali, né? Participando, porque eles estão sempre próximos de nós. São às vezes espíritos familiares que querem o nosso bem, mas nem percebem que não estão nos ajudando. Então, a gente, lendo o Evangelho, nós estamos nos doutrinando e doutrinando aqueles espíritos. Então, eu sempre, é a recomendação, não minha, mas de toda o estudo, né, mediúnico, de que o Evangelho é fundamental antes de qualquer coisa, né? Os outros livros sobre mediunidade, que temos muitos, escritos pelo próprio Chico, sobre a orientação do Emmanuel, André Luiz e tantos outros, né? São importantíssimos, mas o Evangelho é fundamental. Então, a prece, o Evangelho, procurar um atendimento fraterno, né? Na religião que você frequenta, né? Se não for num centro espírita, tem muitas outras religiões que também fazem uma conversa, que atendem, então não importa. Mas procure ajuda, né? Não entre em desespero. Tem pessoas que chegam assim, eu acho que eu tô ficando louca, né? Eu tô vendo coisas, eu não posso falar para minha família, porque senão eles vão me internar, tá? Não é fácil, é difícil. Então, assim, procure ajuda física, mental, através de terapia, e espiritual, né? Através da prece, da procura de Deus, de estar em contato com Deus, porque se você está em contato com Deus, né? Nada mais vai lhe atingir. Então é fundamental isso, que nós estejamos procurando agir de conformidade com os ensinamentos do Cristo. Seja a religião que você escolher, não importa. Mesmo que você não tenha religião e queira conhecer, é importantíssimo. Nós temos os grupos de estudo funcionando online, temos as palestras propiciadas, como aqui agora, né? Pelos inúmeros centros espíritas e casas que nos propiciam. É só entrar na internet e procurar palestra espírita, aí você coloca o tema que você quiser e você vai encontrar, né? Aqui mesmo em Rondônia nós temos 2 ou 3 palestras por semana e online,
né? Então, todos têm acesso, né? Não é por falta de explicação, de orientação. As pessoas estão disponibilizadas a ajudar, né? Então, procure ajuda. Não fique sozinho achando que é o fim do mundo, que você está enlouquecendo, né? Procure ajuda e a ajuda vem. Batei e lhe será aberta a porta, né? Pedi e obtereis. Então é isso, nós temos que estar sempre nos sentindo amparados, fortalecidos pela fé, né? Se temos fé, nada nos falta, né? Então, o momento é difícil? É difícil. Mas, como disse o Flávio, sob a orientação de Emmanuel, quando ele estava muito doente, Chico Xavier, ele pediu para o Emmanuel que falasse com a Nossa Senhora, que pedisse alguma coisa que ele não aguentava mais, aquela doença estava lhe deixando muito desamparado. E aí Emmanuel depois vem e ele pergunta, e aí, o que Nossa Senhora lhe disse? Que vai passar. Tudo passa. Isso também vai passar. Então nós sabemos, né, que vai passar essa situação toda. Mas enquanto não passa, nós temos que nos ajudar, né? Através da oração, através de um tratamento médico, se for o caso, não podemos dispensar o tratamento físico, o tratamento mental, através de uma terapia, de uma psicologia, e o tratamento espiritual, sempre feito à luz da doutrina do Cristo, né? Isso é fundamental para todos nós. E eu não sei se o Flávio quer complementar. Não, só isso, fé, força e coragem, né? Tudo, o nosso caminho é de melhora, ou seja, um tema assim, aproveitar num bom sentido, né? Da experiência, de usar aquilo como experiência de vida, né? Ou seja, nós vivemos assim em ciclos, né? Ou seja, a experiência se repete em outra situação e o comportamento, a reação também é diferente isso, porque nós já passamos por aquilo. Então é importante isso. Lógico que no momento de hoje, por exemplo, é mais difícil, é complicado de manter o equilíbrio, mas juntos nós conseguimos isso, né? O mundo espiritual não nos abandona, né? Muitas vezes nem percebemos aquela presença de uma pessoa, de um vizinho, de um chefe, de um amigo, de um parente, que de repente aparece ali naquela hora para te dar a mão. Então é importante isso, a gente ficar aberto a isso, sabe? Porque nós não estamos sozinhos aqui neste mundo. O nosso Pai é universal. É isso. É um Pai muito amado e Ele não nos abandona nunca. Então, vamos encerrando por aqui essa reflexão, agradecendo aos queridos a oportunidade que nos deram de estarmos novamente aqui conversando e pedindo a todos muita serenidade, muita paz, muita luz em todos os lares, em todos os corações. Que Deus tenha de piedade da nossa pobre humanidade, que possamos seguir em paz. Que assim seja. Até logo, um abraço fraterno.